Quando procedemos ao estudo, à análise de alguns temas, é uma coisa muito comum. É muito comum isso na formação jurídica. Às vezes, durante uma aula de sociologia jurídica, por exemplo, nós vamos abordar Aristóteles e o aluno muitas vezes fala: Ah, professor, a gente já viu esse tema, a gente já estudou Aristóteles. Ou você está numa aula de filosofia e vai falar sobre Karl Marx e normalmente sempre algum aluno diz assim: mas a gente já estudou Karl Marx em sociologia, já estudou em sociologia jurídica, já estudou em teorias do direito, enfim, a gente já viu, já teve contato com a reflexão, com o pensamento desse autor. Obviamente, isso é verdade, mas as análises que são feitas, por exemplo, sobre a análise feita sobre a obra de Aristóteles, de Platão, de Karl Marx, de John Locke, de Thomas Hobbes, ela enseja, ela exige tanto uma reflexão da sociologia jurídica, da filosofia jurídica, da ciência política, da teoria do direito. O mesmo pensador, entretanto, estará sendo analisado sob óticas distintas, sob a ótica filosófica, sob a ótica dogmático-jurídica, sob a ótica sociológica, sob a ótica histórica, sob a ótica política, que são óticas distintas entre si, entre elas. Então, da mesma forma que nós podemos estudar Marx, Platão e Aristóteles, dentre outros pensadores, no âmbito de todas essas disciplinas distintas, a mesma coisa acontece com o direito. Ocorre a análise diferenciada do fenômeno jurídico. O direito é visto de uma maneira pela dogmática jurídica, e ele pode ser visto de uma maneira bem diferente pela filosofia jurídica. Ele pode ser visto de outra forma pela sociologia jurídica, sociologia do direito. Ele pode ser analisado sob o prisma histórico-jurídico de uma outra maneira, sob o prisma da ciência política de uma outra maneira, sob o prisma da economia de uma outra maneira. É o mesmo fenômeno que se presta a análises diferenciadas. Isso acontece com o fenômeno jurídico de forma muito clara, mas cabe à filosofia jurídica conceituar o direito. Porém, isso não impede que outros campos do conhecimento desenvolvam ideias no campo da ciência política, da história, da sociologia jurídica e de outras áreas do conhecimento acerca do que vem a ser realmente o direito, no âmbito daquela reflexão ideológica, valorativa, voltada para o campo de ação de uma determinada área do conhecimento humano, de uma determinada disciplina. Portanto, o conceito de direito ele não é um conceito unívoco, ele não é um conceito homogêneo, não. Existem várias formas de ver o direito. Mas um ponto que sempre é motivo de muita discussão, de muita controvérsia, é aquela situação específica da natureza do direito. O direito é uma ciência? O direito é uma técnica? O direito é algo que está no campo da filosofia? Como nós podemos compreender o direito? Para os positivistas, isso já foi objeto de outras reflexões, né? Já foi colocado em sala de aula algumas vezes. Para os positivistas, o direito é uma ciência.
muitos autores atribuem esse caráter de ciência ao direito, ao passo que também muitos autores negam essa condição, entendem o direito como uma técnica. Particularmente, eu entendo que o direito deveria ser uma arte, a arte de dar a cada um o que é seu, a arte do justo e equitativo, né? Retomemos aquela ideia da antiguidade romana, aquele conceito que os jurisconsultos romanos atribuíam ao direito: dar a cada um o que é seu, viver honestamente, agir em conformidade com princípios morais e éticos louváveis. O direito deveria ser essa arte, uma arte praticada diariamente por todos os atores envolvidos no contexto, envolvidos nessa peça que é o direito. Porém, o que a gente verifica é que na prática o direito não é essa arte. Essa é uma visão romântica, uma visão romanceada, e é uma visão muito ingênua talvez do direito, mas considerando aquilo que ele deveria ser, o que talvez, se ele fosse, provocasse, trouxesse mais benefícios para a sociedade no momento da sua aplicação. Ele fosse mais justo, mais igualitário, essa arte de dar a cada um o que é seu, se realmente ela se manifestasse na sociedade como uma representação trazida pelo direito, talvez fosse perfeita a vida social. Aconteceriam, obviamente, os entraves. O crime não deixaria de existir, a violência não deixaria de existir, a injustiça não deixaria de existir, mas atribuindo essa postura, o direito vestindo essa postura, dar sempre a cada um o que é seu, faria com que a sociedade fosse mais igualitária e mais justa, pelo menos no âmbito das relações jurídicas. Esse é o meu entendimento. Mas o direito não consegue, as pessoas não conseguem fazer, os juristas não conseguem fazer do direito uma arte. E aí ele se apresenta como mera técnica. Uma técnica mecanicizada, já robotizada, que traz no seu contexto a valorização dos interesses de uma minoria, a preservação, a manutenção dentro de um contexto social imenso dos interesses de uma minoria, que se utiliza dessa técnica para continuar o seu domínio, para manter o seu domínio sobre aquela maioria que é silenciada ou desestimulada a reagir porque o direito está do lado dessa minoria que cria, modifica, extingue as leis. As leis, o processo de formação da norma jurídica, o processo de criação das leis, atende a um processo que vai ser ditado, que é ditado pela ideologia dominante. Todo o processo. E essa ideologia dominante, ela está sempre ao lado de uma minoria, que é quem detém o poder. O poder não é exercido pelo povo na sua totalidade. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou por meio de representantes eleitos, como está lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Lindas palavras, mas na prática, muitas vezes todo o poder é exercido contra o povo e não pelo povo, se utilizando os que dominam dessa técnica que é o direito para manipular e para manter no sistema apenas as normas que são do interesse dessa parcela dominante da população, lamentavelmente, excluindo
aquelas situações do processo de construção das normas, excluindo aquelas situações que não sejam benéficas para esse grupo ou esses grupos sociais que detêm o domínio sobre o resto da sociedade.